chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado.
Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou.
Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homem. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens enganosos, enganadores, que falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens. Chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens
enganosos, enganadores, e falam de um verdadeiro evangelho que nunca existiu, só para desestabilizar você. Fica firme onde Deus te chamou. Nós estamos nos últimos tempos. O diabo está aí, usando quem dá brecha para ele. Toma cuidado com esses homens que ficam pregando por aí sobre o evangelho de cristocentrismo, sobre o evangelho bíblico reformado. Tomem cuidado. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Fica onde Deus te chamou. Irmãos, irmãs, não entrem nessa de homens